Eu gostaria de saudar a você neste princípio de semana com a paz do Senhor Jesus. Espero que tenha tido um fim de semana abençoado da graça de Deus, do ensinamento da palavra de Deus e podido estar junto com a sua congregação, louvando e servindo ao Senhor. E hoje nós vamos começar um novo livro, um novo evangelho. Nós estudamos nestes primeiros meses do nosso devocional, às segundas, quartas e sextas-feiras, o evangelho de Lucas. E hoje nós vamos dar seguimento ao que vem logo depois, o Evangelho de João. E vamos estar lendo tão somente os 3 primeiros versículos deste Evangelho e meditando sobre algumas coisas interessantes, pelo menos que o meu coração, o meu entender, encontraram interessantes para nós pensarmos nisso, porque isso é devocional, uma leitura devocional. É olharmos para a palavra, questionarmos a ela, pensarmos nela, aplicarmos ela para a nossa vida. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estar aqui, de eu ter feito este propósito louco um dia com Jesus, de dizer, olha, eu quero voltar a ter um devocional nas Escrituras. E depois de ser mãe, o tempo me ia e as desculpas me vinham, e muitas vezes eu passava dias sem tomar este tempo com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus que nesta loucura eu disse, eu vou fazer público, e quem assistir, assistiu, quem estiver conosco. Mas hoje tem sido este trabalho um dos mais proveitosos tempos da minha vida, porque não só eu tenho que pensar na palavra devocionalmente, mas ao compartilhar com você, eu vou um pouquinho mais a fundo, eu penso um pouco mais, eu expresso, aleluia, para fora aquilo que eu aprendo da Bíblia, tem me trazido um crescimento muito grande. Eu agradeço a Deus e a você que tem participado, talvez aprendido alguma coisa, também se alimentado da palavra de Deus. Com certeza todos nós, quando abrimos a Bíblia Sagrada, lemos, ouvimos, meditamos nela, somos edificados pela palavra de Deus e pela graça de Deus, como sempre dizemos, aqui nós não estamos escolhendo um texto, mas neste devocional, especificamente do Simply Pentecostal, nós estamos caminhando capítulo por capítulo, versículo por versículo destes livros que nós estamos propondo. Portanto, o Evangelho de João, versículo 1 a 3, o texto diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, a primeira coisa que nós observamos ao ler os primeiros capítulos, primeiros versículos, em verdade, do Evangelho de João, é que ele não reconta a história de Cristo, porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Jesus. E os 3 primeiros que nós mencionamos, e Lucas, inclusive, que nós lemos aqui, começa com o menino Jesus, com a gravidez de Maria, ou a de Isabel, que foi, inclusive, um pouco antes, enfim, tudo aquilo que esteve ao redor histórico do advento, do nascimento, da vinda, da encarnação de Jesus. Mas João não fala, a gente vai caminhar ainda no capítulo 1 inteiro, mas você pode abater o olho aí brevemente na Bíblia Sagrada e você vai ver que você não encontra o menino Jesus. Você não encontra a narração deste nascimento. Mas nestes versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver daqui para frente, neste primeiro parte aí do Evangelho, do capítulo 1 de João, a vinda, mas não por uma perspectiva humana do menino que nasceu, mas a vinda do Verbo, do Deus encarnado, que João aqui usa esta palavra verbo. Então, a primeira coisa que nós observamos é essa diferenciação do escrito, da visão que o apóstolo João vai focar no seu evangelho, nos seus escritos, que é um tanto diferente dos demais evangelistas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui e evidenciamos é um texto para nós guardarmos na nossa caixa de ferramentas de comprovações bíblicas, não é? De que o Verbo era Deus, ou seja, este encarnado, este Jesus, ele é Deus também. Como nós conhecemos bem, ele é parte da Trindade, ainda que a palavra Trindade não se encontre na Bíblia Sagrada, o conceito da Trindade, a realidade da Trindade é evidente desde a criação, como aqui
nesta palavra que evidencia duas pessoas da Trindade também, como no batismo de Jesus, que as três pessoas foram vistas, não é? Ou ouvidas, ou participaram simultaneamente naquele evento. Mas aqui nós vemos claramente que o Verbo era Deus. E a terceira coisa que nós vamos ver é que todas as coisas foram feitas por ele. Como assim? O que significa estas todas as coisas? A criação. Ora, Deus é eterno, e o Deus Trino, Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é eterno. Deus é eterno. Mas em um momento da eternidade, Deus criou. E aqui este texto nos esclarece que Jesus tomou parte da criação direta, ativa de Deus, da criação de todas as coisas que foram feitas. Então está falando da criação. Mas a pergunta mais interessante para o meu coração, e eu falei, será que eu vou ter coragem de perguntar isso na frente dos irmãos? E eu disse comigo, por que não? Eu não estou aqui para um estudo teológico, eu não estou aqui atrás de outros livros, de outros pensadores que possam talvez me explicar porque são tão humanos como eu e dependem da mesma Bíblia, de conhecer a mesma Bíblia, a mesma orientação do Senhor, se assim buscarmos, né, para que Deus possa nos revelar, nos fazer entender, nos capacitar em todas as coisas. Mas por que não ser realístico? Né? E eu falei, não, vou falar com os irmãos. A minha pergunta é sobre a questão do verbo. Por que João usa a palavra verbo para Jesus? A primeira coisa que eu entendo quando eu leio algo que está na Bíblia é que há uma inspiração divina para estar ali. Eu creio nisso. Na verdade, eu não só entendo isso, eu creio nisso. Para mim, este livro é um livro extraordinário. Aleluia. Ainda que ele seja histórico em sua maior parte, a realidade do que está escrito e por que está escrito e a corroboração de Deus naquilo que está escrito faz deste livro as sagradas escrituras. Aquilo que Deus quis fazer conhecido sobre ele para nós, ou seja, a revelação de Deus para a humanidade está aqui em nossas mãos, através da Bíblia Sagrada. Ora, então quando nós ouvimos o que João escreveu, e por que não nesta colocação dizer, porque o Espírito permitiu que estivesse escrito aqui neste texto, não o nome Jesus, ou o Filho do Homem, ou outras palavras que nós colocaríamos, né, ligados com a pessoa de Jesus, mas o verbo, veio a minha pergunta, por que o verbo? E quando eu vou numa das cartas de João, aqui é o Evangelho, numa das cartas, ele diz o seguinte, são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Ora, eu vejo uma mesma colocação, a palavra, o verbo, na tradução em inglês, a mesma tradução, não é? Mas na língua inglesa, neste versículo 1, o verbo usa-se a palavra, word, ou seja, a palavra. Então, a palavra aparece aqui, a palavra aparece lá, e este é a segunda pessoa que está no céu, e eu volto a perguntar para você a nível de curiosidade, eu vou falar alguma coisa sobre o meu pensamento sobre isso aqui. Por que palavra? Por que usou isso? Ora, o meu pensamento é o seguinte. Por que nós precisamos da Bíblia? Por que nós precisamos da palavra de Deus? A palavra de Deus ela é a revelação de Deus para a humanidade. Do quê? Do quê? Daquilo que aconteceu conosco como seres humanos. Da queda, da criação, da queda e da redenção. Amém? Ora, se Adão não tivesse pecado, a humanidade que existisse estaria naquela mesma dimensão do Éden e possivelmente, quero entender, que não precisaria dessa palavra. Com certeza não do que foi trazido por ela aqui. Talvez Deus tivesse alguma outra escritura que se fizesse, mas eu não vou elocubrar por uma coisa que não existe. O fato é que Adão pecou. E por causa disso ele morreu no sentido de se separar espiritualmente de Deus. E naquela hora Deus desceu em socorro a Adão, Deus falou, buscou Adão no jardim, Deus conversou com ele, questionou a Adão e Deus trouxe, né, uma roupa de peles para cobrir a nudez de Adão, tudo isso não só
algo lindo da parte de Deus, mas simbológico também, e fez uma promessa no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher haveria de vir um, que é este verbo. Ora, a partir daí houve uma grande necessidade da revelação de Deus, porque aconteceu um grande problema com a humanidade, algo que nós não poderíamos jamais resolver, chamado pecado, porque esta mancha é uma mancha espiritual. Aleluia. É algo que somente Deus podia trazer a reconciliação. O homem decidiu quebrar, pela desobediência, esse laço, este elo com Deus. E quebrou, porque Deus disse claramente: no dia que você comer deste fruto, certamente morrerá. E morte, na Bíblia Sagrada, significa separação, né? Então, não só ele morreu fisicamente, passou a morrer, como Deus disse, você veio do pó e para o pó você vai voltar, né? Mas também ele morreu no sentido de ser separado espiritualmente, necessitou naquele momento a intervenção de Deus para religar, aleluia, para reconciliar. E este projeto de Deus inserido ali foi revelado neste texto de Gênesis. E a partir deste momento, o homem precisou desta revelação. Precisou entender o que aconteceu. As gerações seguintes precisavam ouvir essa história para saber como é que toda essa desgraça que nós vivemos hoje, que pela Bíblia nós sabemos que é fruto do pecado, como isso aconteceu se não tivesse escrito. Se a palavra não tivesse sido revelada, se ela não tivesse sido escrita, nós não teríamos este conhecimento. E aí eu vou colocar a última peça. Qual é o cerne? Qual é o centro da revelação de Deus? Vou terminar ainda com a pergunta: por que precisamos da palavra? Porque precisamos conhecer o caminho da redenção. Aleluia! De voltar a estarmos reconciliados com Deus. Ou seja, o homem é que precisa desta revelação, porque Adão já tinha conhecimento de Deus, ele o conhecia, Deus descia na virada do dia ali no Jardim do Éden, estava sempre em comunhão com Adão. Então, eu vejo no contexto edênico que não haveria necessidade desta, pelo menos com certeza não desta revelação como nós a temos, mas por causa do pecado, a revelação tornou-se necessária. Mas não só a revelação, é a revelação daquilo que Deus já proveu. E o Verbo, Jesus, é a provisão. Pronto. Ele é o centro, ele é o ápice, ele é a solução, ele é o projeto. Aleluia! Ele é nele que está a redenção. O Pai planejou, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele planejou o projeto da salvação, da redenção. Ele começou a mostrar para os primeiros, primórdios da humanidade, até que ele deu a lei. Ali, por simbologia, as pessoas começaram a entender melhor a justiça através do conhecimento da lei, o querer de Deus, o que é certo, o que é errado. Então, a palavra, ela é a revelação de Deus, mas o centro, o cerne da palavra, da revelação de Deus é Jesus. É aquele cordeiro que seria a solução para o pecado. O problema da humanidade chama-se pecado. E a palavra é a revelação da solução. E qual é a solução de Deus para o pecado? É o sangue de Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus pôde limpar, aleluia, toda a mancha que o pecado deixou, glória a Deus, nesta trajetória que existiu, na verdade, desde a realidade do céu, quando Satanás, na época Lúcifer, pecou contra Deus, se rebelou contra Deus. O sangue de Jesus tornou-se o cerne desta revelação. Por isso ele é a palavra revelada. Aleluia! E você vai ver na Bíblia Sagrada, do Gênesis a Apocalipse, algo em todos estes livros, em todas essas histórias, em todas essas profecias, em toda esta revelação que aponta para este centro, para esta redenção em Cristo Jesus. É por isso que ele é o Verbo. É por isso, para mim, neste sentimento que eu estou compartilhando com você, que ele é a palavra revelada. Aleluia! Porque toda esta palavra aponta, ela é a revelação de Deus, e Cristo Jesus é a revelação de Deus da salvação para a humanidade. Que Deus abençoe a você neste dia, nesta semana, amando, se regozijando na presença do Senhor e na palavra dele. Amém.